Olá, gente, sejam muito bem-vindos para mais uma sala de leitura, para o nosso encontro diário com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar lendo o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 13. Hoje é o dia de número 347. Vamos ler o capítulo 13 e 14. Antes, vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, te louvo, te agradeço por mais uma manhã na Tua presença, pela misericórdia do Senhor que está sobre a nossa vida, pela Tua bondade, infinita graça que nos alcança. Te louvamos, Pai, e pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria ao lermos a Tua palavra. Estamos reunidos aqui nesse clube de leitura, única e exclusivamente para lermos e entendermos e, consequentemente, praticarmos a Tua palavra. Então fale conosco em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Estou com um pouquinho de falha aqui no meu retorno, a imagem um pouco embaçada. Para você está ok? Coloque aí nos comentários se você está me vendo bem, está ouvindo bem. Deixa eu só atualizar aqui. Coloca como sempre, todo dia aí a gente pede isso, Coloque o seu nome, de onde você está nos acompanhando. Ah, tá. Agora sim. Agora tá perfeito aqui para mim. Então, coloque aí o seu nome, de onde você nos acompanha, deixa aí o seu bom dia. Para quem acompanha em outro horário, deixe nos comentários também o seu boa tarde, boa noite, enfim. Use o espaço aí dos comentários para que vocês possam se comunicar comigo e também entre si, Um vai conhecendo o outro aí naturalmente através dos comentários. Bom, desculpe, deixa eu tomar uma água aqui. Ontem nós finalizamos falando sobre o dragão, A antiga serpente, a sedutora do jardim do Éden, que a antiga serpente, mas aqui no Apocalipse João vê como o dragão, Sedutor de toda a humanidade. Fala sobre a mulher e os seus filhos, representando Cristo e a sua igreja, mas o dragão ainda prevalecia, Ainda estava ali exercendo autoridade sobre a terra. A igreja vence por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho, por causa da fidelidade à palavra. A igreja vence. Só que João ele vai continuar aqui o discurso falando agora sobre as bestas, animais. Você precisa entender o seguinte: a liturgia do livro do Apocalipse, como eu falei lá no início, faz menção a uma linguagem de tempos antigos. É um livro de profecias. É um livro onde João ele traz toda a simbologia dos profetas. Ezequiel, Zacarias, Daniel, que teve também a revelação do tempo do fim, a semelhança de João. Então, ele traz toda aquela simbologia extraída do Velho Testamento. Esses animais aqui que João está trazendo na profecia dele são os mesmos, a mesma figura que Daniel usou. Uma forma um pouco diferente de falar, mas tem a mesma representatividade, características muito semelhantes e ações também. Você pode conferir isso depois em Daniel capítulo 7. Nós já lemos, então não vamos lá novamente. Isso aqui não é um estudo bíblico, é uma leitura panorâmica. O objetivo é a gente ler a Bíblia toda. Então, em 2023 eu te entregaria o relatório com as outras referências para que você possa também estudar. Mas vamos nos ater ao propósito desse ano, que é a leitura panorâmica. Só estou comentando aqui para você vir para essa leitura com essa ótica sempre entendendo a forma de João falar. Por que ele usa toda essa simbologia, todos esses símbolos com base no Velho Testamento. Então você vai ver aqui, nós vamos ler juntos, que esse dragão, o sedutor, Satanás, a antiga serpente, ele vai entregar poder, ele vai entregar, realmente, conferir poder a essas bestas, a esses animais que João chama de besta,
A primeira besta que nós vamos ler aqui representa o poder militar, que exerce autoridade sobre toda a nação, que obriga toda a nação. A segunda besta, você vai ver que ela representa o poder econômico, a autoridade de compra, de venda, de compra, o poder econômico. E esses dois poderes, essas duas bestas, esses dois animais, eles vão exigir total fidelidade das nações. E por isso, essa autoridade sobre as nações passam a ser simbolizada por pessoas que carregarão a marca desse poder, a tão conhecida marca da besta, né? Tão temida marca da besta, o 666, que é na mão direita ou na testa. Mas olha, existem muitas conspirações sobre esse número 666, as pessoas falam um monte de coisa e nós vamos deixar para falar sobre isso com profundidade em outra plataforma. Aí eu vou falar com profundidade sobre todas as linhas, tudo que se acreditam, mas nessa leitura panorâmica nós vamos seguir o raciocínio teológico, vamos seguir o raciocínio literário, literalmente como João vem escrevendo todo o livro, a forma desse autor de escrever, a simbologia apenas, o que representa, não vamos aí estender para essas conspirações. Então, seguindo aqui a linha teológica e a forma de João em todo o livro do Apocalipse, nós entendemos que ele está falando sobre uma marca. Uma marca, lembra que antes de ontem, se não me engano, nós falamos sobre uma marca que os santos receberam na testa? Eu até falei para vocês, lembrem-se, eu vou falar dessa marca quando a gente estiver falando do 666, a marca da besta. Então, é uma forma dele falar sobre povos, tanto salvos quanto aqueles que ainda não estavam salvos neste período e receberam a marca da besta. Então, os salvos receberam uma marca, um selo, uma proteção na testa, como nós já lemos, e agora aqui ele está falando sobre as pessoas que se curvaram à autoridade dessas bestas e carregam em si a marca. Quando ele fala sobre a marca na mão direita e na testa, ele está fazendo uma referência ao Antishemá. O Antishemá nós já lemos, acho que lá para o começo do ano, em Deuteronômio. Depois, se você quiser conferir, você dá uma passadinha lá. No livro do Deuteronômio fala sobre essa oração. Só não vou me lembrar agora o capítulo exato. Mas no livro do Deuteronômio nós lemos sobre essa oração, de fidelidade. Os judeus eles carregavam essa oração escrita, essa oração de fidelidade como símbolo dos seus pensamentos e as suas ações voltadas somente a Deus. Então eles carregavam enroladinho e amarrado na testa, né? Um cordão assim, uma caixinha na testa, e dentro tinha essa oração, o Antishemá, e também na mão direita, para lembrar-se que as suas ações e os seus pensamentos devem fidelidade somente ao Senhor, ao único Deus. Então, o dragão, ele confere poder a essas bestas que representam o poder militar e o poder econômico, e exige das pessoas essa mesma marca, que os seus pensamentos e as suas ações se voltem apenas para esses poderes. Apenas para esses poderes. É aí uma troca, né, de Satanás invejoso, como sempre. Mas vamos seguir com a leitura. Fiz esse comentário só para que você entenda aí de leve, né? De leve, você entenda sobre toda essa simbologia. Mas calma, vamos continuar juntos. Depois do fim da leitura panorâmica, vamos entrar na leitura que tem estudos. Aí você vai ter os pontos para você mesmo ali acompanhar. E também você vai ter a oportunidade de participar das mentorias, das aulas que a gente faz na plataforma Renovação da Mente. E vamos ter lá um módulo que vai falar tudo sobre o Apocalipse, sobre as várias linhas teológicas, sobre as várias teses aí do livro do Apocalipse, tá bom? Então vamos ler. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. A besta que emerge do mar.
Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E o dragão deu à besta o seu poder. Tá vendo? O dragão conferiu à besta poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada pela morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, que pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, o que tiver que acontecer por fidelidade, então, que assim seja. Que não se curve para essas autoridades, para essas bestas. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Quando João ele escreveu essas cartas, esse livro, na língua que ele escreveu, os números também representavam letras, por isso que ele falou, calcule o nome. Mas isso a gente vai deixar para um estudo profundo, tá? Ele falava ali sobre o nome de alguns governos, fazendo menção aos governos atuais e quando isso acontecer, enfim. Mas aguarde, vamos estudar com profundidade depois. Apocalipse 14. Então, se por um lado a gente viu esse poder dessas bestas sendo exercido sobre um povo, por outro lado agora a gente vai ver o poder do Cordeiro guardando o seu povo, os salvos. Você já sabe que os 144 mil representam todos os que foram salvos, todos os escolhidos. E aqui vai falar sobre isso. O cântico dos 144 mil.
Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então, se por um lado nós vemos pessoas que na testa, em seus pensamentos, em suas ações, estavam envolvidas com o ensino, a prática da adoração da besta, rendidos àquele governo, àquele poder e tudo que se exige, por outro lado nós vemos aqueles que na sua testa tinham a marca, o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Aqueles que acreditaram no Deus Pai, que creram que Cristo era o Cordeiro de Deus. Isso envolveu, isso renovou a mente daquelas pessoas. Tá? Só estou te dando aqui um bizu de como nós vamos nos aprofundar nesses estudos. Versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aleluia. Que nós façamos parte desse grupo. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, não por méritos, né? Façamos parte desse grupo. As mensagens dos 3 anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Então aqui João vai falar sobre o julgamento de 2 formas. Veja, de 2 formas. O primeiro é a colheita dos grãos, dos salvos, e a outra é aquela parte daqueles que se acharam com manchas, né? Vamos ver aqui. Então, versículo 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A Babilônia vai cair. Esse falso ensino religioso vai cair. Versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, a marca do nome da besta. Veja, vá lembrando dessas coisas. Quando estivermos estudando, isso vai te ajudar. Carregam a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma voz do céu. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A colheita do fim dos tempos. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher,
pois a hora da colheita chegou, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice na terra e ajuntou os cachos da videira e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Então a primeira foice colheu os grãos. Lembra da parábola do trigo e do joio e do trigo? Então, o joio foi tirado e o trigo foi recolhido, né, na parábola. Isso só vai acontecer aqui, ó, só no tempo do fim. Então a primeira colheita foi os grãos, os salvos. A segunda foice, a segunda colheita foram aqueles que misturaram, né, que beberam o vinho da Babilônia. Esses foram pegados e levados ao lagar, pisados e tiveram seu sangue derramado. Coisas profundas estão para acontecer, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Gente, eu vou dar uma pausa aqui. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, ó. As Bíblias para a nossa leitura com estudo. Não é que a Bíblia tem estudo, não. A Bíblia tem um espaço para anotações. Um espaço para anotações. Veja aí na imagem. Então, as Bíblias têm essa capa masculina, capa feminina. Tem mais capas lá no site também. Adquira sua Bíblia, vai te ajudar muito para que você faça suas anotações durante a leitura de 2023 e eu vou te enviar também o estudo diário. Mas durante a leitura, a gente vai tomar ali algumas notas, algumas anotações para você ir crescendo em conhecimento. Faça um esforço. Fim de ano, o melhor investimento que você poderia fazer para a sua vida espiritual. Compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Versão King James. Essa é a Bíblia que nós vamos ler. Todos lendo a mesma versão, para não ter aquela coisa de eu estou lendo aqui e está diferente. Versão King James 1611 BKJ. Tem outras King James, mas eu vou nessa, que é a mais original. É a primeira. É uma versão de 1611. É a Bíblia que foi traduzida pelo rei James da Inglaterra. Enfim, eu vou falar mais sobre isso depois, sobre essa tradução do rei James. Depois tem outras atualizações, a atualização brasileira, a João Ferreira de Almeida, essa que nós estamos lendo, também uma Bíblia ótima, excelente. Mas para estudo, eu aconselho essa aqui. E é a que nós vamos ler e estudar no ano de 2023. Então, adquira. Aí na tela tem o link para você clicar aí nos comentários. Clica aí, ó, adquira sua Bíblia. Vai estar em azul aí como primeiro. Adquira sua Bíblia. Ou me pede no particular se você precisar. Eu coloquei lá no grupo da Bíblia também. Enfim, adquira sua Bíblia. As canetas, ó, para quem gosta também de grifar os textos, né? Essa caneta ela não mancha, não passa de um lado para o outro. É uma caneta em gel. Ela não passa de um lado para o outro. Ainda tem caneta. Quem quiser adquirir, adquira aí a sua caneta no site, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço de fé e de força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.